Primeiro, dizer da minha posição de que eu entendo que quando nós estamos diante de um eventual ou não licenciamento de uma atividade de mineração, que é uma atividade existente na humanidade, no Brasil, em qualquer lugar, mas todos sabemos, é uma atividade de altíssimo impacto ambiental e de altíssimo risco. Então a primeira regra para uma atividade como esta é usar ao limite o princípio da precaução. Um licenciamento de uma atividade como essa, ele tem que dar à sociedade perto de 100% de segurança, porque não há caminho de retorno se ocorre um licenciamento que não atende o interesse da maioria. E este interesse tem que ser, sim, mediado com todas as questões que envolvem um licenciamento como este. Eu compreendo o drama de todo gestor público que luta por empregos, mas nós já aprendemos, Milanês, que pensar num desenvolvimento moderno, deputado Zé Nunes, não é transformar a busca de emprego numa espécie de salvo-conduto para qualquer tipo de atividade. Os empregos que estavam sendo gerados em Mariana se transformaram num dos maiores dramas ambientais do planeta. Então, vereador Luiz Galtério, usar o princípio da precaução, exigir sim estudos técnicos que se multipliquem, porque eu aqui sou político, eu sou médico e sou deputado federal para representar em torno de 130 mil gaúchos. Não posso falar da questão técnica, eu não tenho condição de estudar tudo isso tecnicamente, mas eu quero dizer ao senador Lazier Martins que uma licença como essa não pode ser tratada numa audiência entre deputados, senadores e o licenciamento ambiental de um país. Um licenciamento como esse não deve ter a participação e a pressão política de um senador ou de um deputado. Então, primeiro ponto é esse: exigir, pelo princípio da precaução, que não seja concedida a licença de instalação, porque existem muitas dúvidas pelas questões que eu pude ler até o momento. Segundo, eu vou encaminhar como deputado federal requerimentos para convocar o ministro do Meio Ambiente e o presidente do IBAMA para, na Câmara Federal, explicarem longamente os critérios, apresentarem os estudos técnicos que eventualmente justifiquem a licença prévia que, há indicativos, pode ter sido dada de forma assodada e inclusive pode ter feito parte de uma negociação política que não tem nada a ver com atividade econômica. Por fim, todas as tribunas que eu ocupar, sempre ressaltando o respeito à pluralidade que existe no nosso país e que deve existir e que eu sempre vou defender, porque sou um democrata e defendo a democracia e defendo o direito à livre circulação de ideias. Quero dizer aqui que, na minha avaliação, a prisão do ex-presidente Lula no último sábado foi um crime contra a história do nosso país e contra a nossa nação. E a postura da presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que ocupa uma das 3 funções mais estratégicas na estrutura de poder do país, foi uma postura irresponsável e covarde, porque ela deveria ter pautado a ação declaratória de constitucionalidade que poria fim à controvérsia que existe sobre o que está escrito na Constituição brasileira. E não ter conduzido um julgamento de habeas corpus fulanizado para gerar uma decisão que interessava a um dos lados na contenda política
do nosso país. A democracia brasileira está em chamas. As instituições brasileiras estão derretendo. Independente da coloração político-partidária de qualquer um dos cidadãos que esteja me assistindo ou me ouvindo, os que têm, os que não têm partido, os que são do partido A, B, C ou D, eu quero conclamar a que todos nós somemos esforços na defesa da democracia brasileira e na defesa das nossas instituições e da reestabilização das nossas instituições. Eu me somarei todos os dias, enquanto tiver energia e tempo, neste amplo movimento popular que se desencadeou e que será uma das maiores mobilizações populares da história do Brasil, que é o movimento pela libertação do ex-presidente Lula. E estarei hoje aqui na Assembleia Legislativa, deputado Zé Nunes, às 18h30, no auditório Dante Baroni, participando de mais um dos milhares de eventos que eu participarei ao longo dos próximos dias e meses, enquanto for necessário e enquanto não se repuser esta injustiça. Obrigado.